Amados, sintam comigo, um novo tempo se aproxima e ele traz consigo a mais profunda de todas as liberdades possíveis, a libertação da consciência. Nunca, em nenhuma fase da caminhada humana, existiu uma oportunidade como esta que se abre agora. Uma quantidade de luz sem precedentes chega até a Terra, e essa luz é suficiente para dissolver todas as sombras acumuladas ao longo de tantas eras, provocando o erguimento definitivo dos véus que mantinham a consciência humana adormecida. Esse movimento expande a percepção de cada alma encarnada e coloca um ponto final na antiga condição de dualidade. Essa dança entre luz e sombra que os seres humanos experimentaram, desde que a memória alcança. À medida que as consciências se alargam, uma nova terra emerge silenciosamente para acolher essa nova raça que desperta. Nada permanecerá como antes. O antigo mundo de provas e expiações, onde cada passo era pesado pela dor do aprendizado, cede lugar a um mundo de regeneração, mais leve, mais fluido, mais alinhado com o amor. Encerram-se assim as regras que por tanto tempo regeram essa grande escola de almas, onde imperava a lei de ação e reação como única bússola possível para quem ainda caminhava sob o véu do esquecimento. Esse aprendizado, através do embotamento da consciência que tanto sofrimento gerou, agora se transforma. Uma nova forma de existir se instala, já dentro de um sistema evolutivo, onde a dualidade simplesmente deixa de fazer sentido. A dor e o sofrimento, que por tanto tempo pareceram inevitáveis, tornam-se lembranças distantes, não mais fardos, mas provas de superação, guardadas com reverência pelas almas que já ascenderam à quinta dimensão como testemunho de uma travessia vencida. Por muito tempo foi fácil para as forças mais densas manterem domínio sobre a Terra, simplesmente porque aqui habitava uma humanidade com um mínimo de consciência desperta. Poucas almas encarnadas conseguiam, de fato, realizar sua ascensão, e a grande roda das encarnações seguia girando, repetindo padrões, repetindo esquecimentos. O aprisionamento das consciências humanas abriu espaço para que forças invasoras exercessem um domínio quase total sobre a experiência terrena. Isso exigiu pouquíssimo esforço delas, já que tudo aqui era de fato muito limitado. Mas tudo é movimento dentro dos universos infinitos. Nada permanece estático para sempre e o tempo da grande transição da Terra finalmente chegou. Energias muito mais elevadas começam a substituir as antigas energias densas que sustentavam a vida em 3 dimensões. Todos os reinos e tudo aquilo que neles habita passam agora para uma vibração mais elevada, onde o patamar mínimo de existência já se torna compatível com as frequências da quinta dimensão. Como já foi dito tantas vezes, essa transição planetária é, antes de tudo, um acontecimento cósmico. Ela pertence ao próprio mundo e independe completamente da vontade ou do desenvolvimento de sua humanidade. Isso aconteceria de qualquer maneira, pois é o ciclo natural de evolução dos mundos. Já a da ascensão é outra história. Ela é inerente a cada espírito encarnado nesta Terra, hoje. Por isso repetimos com carinho que a transição é planetária, mas a ascensão é sempre individual. Cada alma trilha o seu próprio ritmo rumo à luz. As leis divinas carregam uma sabedoria tão vasta que, quase sempre, escapam à compreensão das mentes ainda presas à densidade tridimensional. E por isso, para que essa ascensão se dê da forma mais suave possível, tudo é organizado com extremo cuidado pelos amparadores angelicais que cuidam da Terra e de todos os seus habitantes, visíveis e invisíveis. A energia predominante em todo o cosmos é a luz. Tudo o que existe se originou dela e é direcionado por ela. Nós, seres humanos, somos, em nossa essência mais profunda, também essa luz. O átomo semente divino que habita em cada um de nós é pura luz.
Os pranas que dão forma aos reinos da Terra são todos originários dessa mesma luz. E as transformações que vivemos agora dentro dessa grande transição também são causadas por essa maior incidência de luz chegando ao planeta. A luz é tudo, e os corpos humanos, ao alcançarem a quinta dimensão, deixarão gradualmente de ter base carbono para se tornarem base cristal, uma transformação natural provocada justamente por essa maior incidência de luz que a Terra passa a receber a partir de agora. E mais além, quando a consciência atravessar a 12ª dimensão, o corpo físico, como o conhecemos, deixará de existir, dando lugar a um corpo inteiramente feito de luz. Não se assustem com as mudanças que se aproximam. Tudo agora acontece de forma rápida e intensa, porque estamos vivendo simultaneamente a fase final da transição planetária e o momento da ascensão em massa das almas que já cumpriram seu propósito de aprendizes dentro de um mundo de terceira dimensão e de dualidade. É uma colheita silenciosa, mas profundamente significativa. Sentimos, dia após dia, o descortinar dos véus. A consciência atravessa agora um processo acelerado de libertação. E na medida em que se liberta, ela se expande, e uma vez expandida, nada e ninguém consegue mais controlá-la. É exatamente isso que atormenta as forças sombrias que dominaram a humanidade por tantos milênios. Perder o controle sobre as mentes humanas significa perder, de vez, o controle sobre a própria humanidade. Uma consciência verdadeiramente livre jamais volta a ser manipulada. E sem manipulação, desmorona também a estrutura da escravidão pelo trabalho excessivo, pela dívida e pelo medo. Por isso mesmo, as forças que ainda tentam frear esse despertar seguem insistindo, pois sabem que, uma vez desperta, uma consciência não se deixa aprisionar novamente. Dentro desse grande cronograma de eventos, existe também um decreto do Criador, que possibilita o encerramento definitivo dessa escola de expiações e provas. Está igualmente decretado o fim das trevas nesta região da galáxia. Esses tempos de mudança foram anunciados com muita antecedência para que todos os habitantes da Terra, encarnados, desencarnados e entidades não físicas, pudessem se preparar com calma para o que estava por vir. Oportunidades não faltaram ao longo do caminho, ainda que nem todos tenham conseguido aproveitá-las plenamente. A grande varredura planetária caminha para sua finalização. Um novo mundo e uma nova humanidade se erguem, substituindo delicadamente aquilo que existia antes. Uma nova consciência passa a predominar sobre este planeta. Novas formas de vida, novos aprendizados, novas energias e novas possibilidades se tornam disponíveis neste lindo planeta azul, que finalmente vê o Jardim do Éden se materializar de forma definitiva em seu solo. Nessa nova realidade, ninguém mais precisará exercer controle sobre o outro, pois a consciência ampliada saberá a todo instante exatamente o que fazer, o que compreender e como agir com equilíbrio. Ninguém buscará vantagem através de outra pessoa, simplesmente porque isso deixa de ser necessário. Cada ser humano passa a ter plena consciência de seus próprios poderes ilimitados. Poderes esses que jamais interferem nos interesses de si mesmo ou de quem quer que seja. Essas novas regras se tornam automáticas, quase respiração. Não haverá mais necessidade de juízes nem de governos, pois cada um passa a exercer domínio sobre sua própria consciência. Jamais haverá transgressão dessas normas sutis, porque uma consciência alargada simplesmente sabe o tempo todo como agir em harmonia. Nestes tempos de transição planetária, acontece a ascensão das almas, cuja consciência já está pronta para habitar essa nova terra. Por isso, a antiga parábola do joio e do trigo ilustra tão bem o que está por vir.
Aqueles que ainda encontram dificuldade em assimilar o comportamento exigido por essa nova consciência simplesmente não reunirão a vibração necessária para serem admitidos nessa nova realidade que se aproxima. O desespero das forças que ainda tentam controlar o mundo já é visível a olho nu. Nunca antes elas se revelaram e se expuseram tanto quanto agora. Não há mais para onde fugir, nem forma de evitar o que já está em movimento. Algumas tentativas ainda serão colocadas em prática, mas nenhuma delas surtirá o efeito que buscam. Um tempo chega ao fim. A libertação da consciência de cada ser humano já é evidência viva. Uma nova terra, uma nova humanidade, já é também uma nova realidade. E ela se materializa rapidamente neste canto da galáxia. Nada vai deter o que está por vir. Confiem e façam a sua parte. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.